Amados, a paz do Senhor Jesus a todos os domésticos na fé, tanto do grupo como as pessoas do WhatsApp, as pessoas do Face, do YouTube. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham uma terça-feira realmente abençoada. Dando continuidade, amados, à mensagem ontem, que nós começamos no livro de Esther, nós vimos a origem de Esther, nós vimos que como Deus trabalha. Nós estamos tratando de teologia dentro do livro de Esther. Nós estamos tratando da manifestação de Deus por trás da história de Esther. Então nós vimos que Esther é uma menina órfã, criada pelo tio, e geralmente existe aliança em que os reis faziam nessas épocas, né? As alianças com os outros reis, e eles se casavam com as filhas dos reis, e Deus vai levantar Esther fora de nenhuma genealogia real, para ser a rainha daquela época, daquele período. Deus, ele traz Esther, e agora nós vamos começar a ler e vamos começar a entender isso a partir de onde paramos ontem, amém? Então, com as suas Bíblias abertas, usem a Bíblia, livro de Esther, capítulo de número 2, versos de número 17, Nós vimos que das 127 províncias vieram todas as virgens para se apresentar ao rei. Agora, olha o que aconteceu. Versículo 17. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Agora olha o que diz Provérbios capítulo 21, versos 1. Diz de novo, vou repetir o texto que falei ontem, só que agora eu estou dando o texto. Provérbios 21, 1. Diz: como ribeiro de água é o coração do rei na mão de Deus. A tudo que inclinar, o fará. Então, Deus inclina o coração do rei a fazer o que ele quer. Deus inclina o coração do rei a achar graça em Esther. É propósito de Deus isso. E de todas as mulheres de 127 províncias, Esther foi a que foi escolhida. A judia Esther foi escolhida como rainha. Então, amados, não esqueça disso, porque Deus está no controle de todas as coisas da história. Isso é teologia. Deus, ele levanta quem ele quiser e ele abate quem ele quiser. É ele que faz as coisas acontecerem, e ninguém vai prevalecer fora daquilo que Deus quer. E hoje, o que Deus quer, como é que você descobre? Eu te digo, porque Jesus, ele fez com os discípulos dele. Preste atenção nisso. Jesus esteve com os discípulos uma média de 3 anos, fez uma faculdade. Os discípulos até receberam, na época, a autorização para expulsar demônio, para curar enfermo. Foram lá, fizeram isso e voltaram felizes da vida. Mas quando Jesus, ele volta ao céu, quando Jesus, ele sobe, ele dá um recado aos discípulos. Ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então agora, os discípulos que fizeram estágio com Jesus, fizeram faculdade com Jesus, participaram de um estágio bem sucedido, eles não têm autorização de fazer nada enquanto não vem o Espírito Santo. Então deixa eu te dizer isso, o Espírito Santo da igreja é o agente. Deus controla todas as coisas através do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro da igreja é que faz a diferença na nossa vida. Não é teoria humana, não é capacidade humana, é Deus quem manda. E Deus, ele faz as coisas acontecerem de acordo com ele. Aqui ele vai entrar no reino da Pérsia, ele vai entrar num reino que não está dentro dos contextos judaicos. Ele vai pegar uma menina órfã de pai e mãe e vai botar lá de rainha. Entendam isso. Entendam que Deus faz as coisas acontecerem desse jeito. Amém? Agora eu quero chamar a atenção para um dos acontecimentos dentro da história depois de Esther rainha. Então, versículo 21, capítulo 2, versos 21. Naqueles dias, que dias? Dias em que teve a festa, em que teve o banquete, em que Esther foi feito rainha.
Naqueles dias, estando Mordecai, nós sabemos que Mordecai é a segunda figura que aparece nessa história, a terceira Esther, dentro dessa narração, chamando a atenção para Deus. Então, Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobre modo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Assuero. Entendam isso. Eu já falei para vocês que ele era estadista, que esse Mordecai, ele trabalha para o rei, ele está ali. E diz a história, né, que ele é um dos homens responsáveis pela guarda do rei, e ele está ali à porta do rei. Com certeza ele é um estadista. Então, diz que dois homens, dois eunucos, Bigtã e Teres, eles se indignam com o rei por algum motivo e tramam contra a vida do rei. Agora continua, versículo 22. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Então, irmãos, preste atenção. Fofoca é uma coisa, mentira é uma coisa. Agora, a verdade, ela tem que ser nua e crua. O cristianismo é transparente. Verdade é verdade, mentira é mentira. Então, tudo que se faz às escondidas e não pode se dizer para os outros, é porque não é tão verdade assim. Então nós temos que identificar as coisas. O que é Deus, o que é o Espírito Santo e o que é a carne, porque o homem é inclinado para a carne. E aí, olha só, ele toma conhecimento disso, avisa Esther. Versículo 23, ele é tremendo. Olha só. Investigou-se o caso, e era fato, era verdadeiro. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas dos reis. Preste atenção. Esther leva o fato para o rei. O rei toma qual decisão? Investigar. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, povo de Deus. O nosso Deus, o Deus de Israel, é Deus de investigação. É um Deus que não toma decisão ao acaso. O nosso Deus é um Deus que investiga as coisas. A gente pode dizer o que quiser para qualquer um. Pode dizer, nessa atmosfera de terra, entenda isso. O cristianismo tem que entender que existe um mundo sobrenatural, existe um mundo de Deus. Então a gente pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser, mas Deus não toma decisão baseado no que a gente fala. O rei todo-poderoso e rei dos reis, a decisão que ele toma é fundamentada na investigação dele. Só que o Deus de Israel, ele sonda a mente e o coração do homem. Então deixa eu te dar uma dica. Eu aprendi e pratico isso. E eu sei que isso é pura verdade. Ninguém busca seu próprio interesse. O ser humano, qualquer atitude que toma, ele não está buscando o interesse alheio, ele está buscando o seu próprio interesse. Até quando você dá alguma coisa para alguém, até quando você vai para a igreja e diz que está buscando Deus, você está buscando o seu próprio interesse. É desse jeito que as coisas acontecem. É exatamente assim que as coisas funcionam. O ser humano busca seu próprio interesse. Agora tem que ver se esse interesse, pelo menos, condiz com as Escrituras. Se está dentro da palavra de Deus, se está dentro do querer de Deus. Se é exatamente isso que Deus quer. Tem que ver isso. Então o rei vai fazer o quê? O rei vai investigar. Investigar. Não é acreditar não, meu irmão. É investigar. E uma vez que ele entende que isso era real, os dois são enforcados. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Deus é galardoador dos que os buscam. Senhor é a nossa bandeira. Então deixe fazer, deixe falar, deixe mudar a opinião. Não esquente com nada quando estiver envolvido dentro de uma circunstância. Porque existe a atmosfera física e muita gente fica presa a essa atmosfera física. E existe a atmosfera espiritual que pouca gente sabe o que é. Pouca gente entende o que é uma atmosfera espiritual. Pouca gente entende o que há por trás dessa estrutura física. Só enxerga o que vê. Existe uma resposta divina para todas as coisas. Amém? Vamos continuar. Agora nós vamos entrar no capítulo 3 de Esther, em que vai entrar a outra figura.
o outro personagem. Diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã. Esse é o personagem, Ramã. O rei Assuero engrandeceu ele, filho de Amedatã, Agagita, e o exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então esse cara, Ramã, ele vai virar o braço direito do rei. Ele vai ser o segundo homem dentro desse contexto histórico. Ele vai ser o segundo homem. O rei fez isso. Continua a leitura. Capítulo 3, versos 2. Todos os servos do rei, eu digo todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então Ramã vai e volta, todos os servos de Ramã se inclinam. Esse cara, Mordecai, não se inclina. Então, os servos do rei, entenda isso, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo eles isto, dias após dia, e não lhe dando ele ouvido, ou seja, Mordecai não lhe deu ouvido, o fizeram a saber a Ramã. Então, o Ramã, na verdade, ele não tinha percebido. Os servos de Mordecai levaram a informação a ele. Continua. Para ver, olha o objetivo deles, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Então vamos dar uma parada nessa leitura aqui e vamos falar dessa construção dentro da teologia. Olha como é que as coisas ainda funcionam hoje. Esse Amã, ele está a serviço de um rei, mas ele está a serviço de um rei carnal, mas tem alguém por cima dele. Ele é judeu, ele serve a Yahvé. E dentro da história de Yahvé, a Bíblia diz que o homem não se inclina para ninguém a não ser para Deus. Todo judeu sabe disso. E judeu de verdade, independente das circunstâncias, vai manter essa palavra. É o que vai acontecer com Ananias, Misael e Azarias. É a mesma história. O Nabucodonosor diz: olha, está aí a estátua, se rende a ela. Ou qual será o Deus que vai poder salvar vocês? Ele diz: quanto a isso, eu não preciso dizer. Mas o meu Deus que estás no céu, ele tem poder de me salvar da tua mão, Nabucodonosor, a hora que ele quiser. Quanto à tua estátua, não me inclino. Então, as pessoas têm que entender isso. Cristianismo, meu irmão, você morre pela verdade. Você morre pelo objetivo certo. E vale a pena, porque morrer você vai qualquer dia, qualquer hora. Agora, por um objetivo nobre como esse, meu amado doméstico na fé, vale a pena. Outra coisa, quem chamou a atenção foram os invejosos. Meu amado, para de prestar atenção em mim, para de prestar atenção nos outros, vive a tua vida espiritual, vai buscar Deus, meu amado. Teu irmão tem que parar de prestar atenção em você. Você vê que os servos, o cara mesmo não prestou atenção, o cara mesmo não está preso a isso. Mas os servos chegam para Mordecai e diz: cara, por que você não se inclina? Ele diz: porque eu sou judeu. Ele diz: cara, mas tem que se inclinar. Ele diz: eu não me inclino. E isso foi incomodando, dia após dia. Tem gente que se incomoda contigo. Mas se Deus está na tua vida, as coisas vão acontecer para a honra e glória do nome de Deus. E aí se descobre quem é quem. E aí os caras vão fazer o quê? Fala com ele, não dá jeito. Aí eles tramaram o seguinte: vamos falar com o rei para ver se ele vai manter a mesma postura. Meu amigo, pode falar, porque o que é de Deus é de Deus. Falar com o rei não, falar com o Ramã, que é o segundo. Aí Ramã falou assim: tá, vou observar. E viu que realmente o cara não se inclinou, sabe por quê? Porque o temor do cara é a Deus, não é a homens. E quem teme a Deus não se inclina para homens. Porque, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: se você se humilha diante de Deus, se você se inclina diante de Deus, Deus te coloca de pé diante dos homens. Então entenda que as pessoas que são servos do rei, como o Mordecai era, essas pessoas, servos igual a Mordecai, são eles que vão criar ocasião contra Mordecai, porque eles é que vão chamar a atenção de Ramã sobre o que está acontecendo, porque o Ramã mesmo não estava preocupado com isso, mas agora ele vai passar a observar, e eles querem saber se o Mordecai ou o Mardoqueu vai se sustentar diante disso. Sabe o que acontece? Se sustenta. Meu irmão, o homem de Deus não se rende a ninguém, que tem que prevalecer é Deus. E a gente continua amanhã, amém?